Meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Essa é a aula de número 2 da segunda série do ensino médio. Nesta aula do quarto bimestre, que eu esqueci de falar, desculpa, nós vamos trabalhar debates bioéticos. A gente vai estudar alguns temas para análise e discussão relativos a problemas, a questões discutidas dentro do campo da bioética. Ok? Então, nós vamos discutir 3 temas: a medicalização da vida, a manipulação genética e a importância da vacinação. Tá? Todos esses temas são temas... Deixa eu ver se muda aqui. Vamos lá para o apontador. Tá? Todos esses 3 temas são temas de discussão da bioética. Tem vários outros, como a questão do aborto, barriga de aluguel e várias outras questões e situações aí que a gente pode estar debatendo dentro do campo da bioética. Mas nessa aula nós vamos nos concentrar nos 3. Tá? Eu vou te dar uma breve introdução e depois você, sozinho ou em grupo, vai se aprofundar nessa discussão e escrever um relatório no Google Forms, como vai estar lá nas aulas do Classroom. Ok? Então vamos lá. Primeiro tema, medicalização e mercantilização da vida, trata da questão de que tudo na vida humana tem sido ultimamente objeto de tratamento médico. Ou seja, tudo passou a ser tratado com remédio. Tudo passou a ser objeto de um diagnóstico médico. Ok? Aqui a nossa ideia não é desmerecer nem um pouco a importância e a presença da medicina, mas é entender que existem várias situações da vida humana que são hoje tratadas com remédio e que poderiam ser objetos de outras intervenções, outras formas não medicamentosas e nem tão mercantilizado, tão mercantil, tão comercial. Ok? Você pode ver problemas como a questão da redução da função sexual, a questão da velhice, a inquietação das crianças. Tudo, todos esses problemas e vários outros, passaram a ser fruto de intervenção médica com o objetivo de trazer o bem-estar para essas pessoas que sentem algum desconforto ou algum incômodo em relação a esses problemas da vida. A gente sabe, tem conhecimento, que em algumas comunidades, e mesmo hoje alguns grupos, pregam que todas essas situações da vida deveriam ser tratadas de outra forma, não com a intervenção médica. Eu vou focar aqui no problema, por exemplo, das crianças hiperativas. Então, hoje, a maioria das crianças que são inquietas, são arteiras, bagunceiras, antigamente era intervenção do pai e da mãe para que o indivíduo treinasse, para que o indivíduo aprendesse a se comportar, e ultimamente passou a ser objeto de intervenção de um tipo de medicina. Tudo passou a ser intervenção de uma medicina que oferece apenas o remédio como solução para essas crianças inquietas. Isso é só para a gente pegar dentro desse grande problema que é a medicalização, um dos problemas, uma das questões. Então, a proposta aqui é você ler os textos, assistir o vídeo e repensar essa questão e propor aquilo que você acredita, aquilo que é a sua tese. Tá bom? Só para avisar, nesse tema, existem grupos que pregam, que defendem a não medicalização. É bom que eu não coloquei aí no material, mas seria interessante você também
ficar procurando esses grupos que pregam a não intervenção médica em alguns dos problemas do cotidiano. O nosso segundo tema, a manipulação genética. É a ideia que a partir da descoberta e da manipulação do DNA, começou a se pensar, começou a se discutir que a medicina, as ciências biológicas podem pensar e produzir o ser humano ideal. Se você parar e pensar, era a mesma proposta de intervenção lá dos nazistas que a gente vive criticando por aí afora como uma intervenção manipuladora, preconceituosa, mas que com a manipulação genética passou a ser um objeto de estudo e discussão muito forte. Então muita gente defende que deve sim, os pais devem sim promover a intervenção genética de forma a terem super-humanos, né? Super filhos. Então, vamos supor, os seus pais vão lá e manipulam o seu DNA para que você seja uma pessoa super inteligente. Ou, né, vamos ver lá como é que é o DNA de um grande arquiteto e você se tornar um grande arquiteto. Coisa do tipo. Parece fantasia, parece utopia, mas isso tem sido levado muito a sério por uma vertente aí das ciências da biologia, da ciência da medicina. Ao mesmo tempo, a gente tem um lado bom disso, porque, de repente, uma doença pré-existente, né, uma doença que poderia te trazer um mal no futuro, pode ter uma intervenção já na sua formação genética, ou uma doença que seja hereditária, né, do seu pai ou da sua mãe, pode sofrer aí uma intervenção para que essa doença não venha se manifestar, não venha acontecer. Então, tem um lado, né, que muito criticado, que será que o ser humano está querendo brincar de Deus? Mas ao mesmo tempo a gente tem também essa questão muito séria, né, muito forte da prevenção de doenças que poderiam ocorrer. Também vai ter 2 textos e um vídeo para que você estude, para que você discute, repense e coloque o seu posicionamento diante dessa temática. Terceiro tema, né, terceiro assunto, né, terceiro problema da bioética, muito interessante, é a questão da obrigatoriedade da vacina. A gente sabe que tem grupos anti-vacina e que defendem que o Estado não deveria obrigar ninguém a tomar vacina. Tomar vacina deveria ser um objeto da autonomia dos indivíduos. Contudo, a gente também sabe que, por exemplo, o Estado brasileiro tem uma série de sanções, tem uma série de limites, uma série de orientações para quem não vacina os filhos, chegando às vezes as pessoas serem obrigadas através da justiça a vacinar os filhos se quiserem que os filhos frequentem a escola regular, a escola junto com as outras crianças. Então, esse processo de imunização tem muita gente defendendo contra, né, dizendo que o Estado não deveria obrigar a vacinar. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, que é a questão da importância da vacinação como forma de imunização para uma série de doenças, como poliomielite, sarampo e outras aí que eu não lembro o nome agora. Mas são doenças que eram consideradas erradicadas, mas com esse movimento anti-vacina passaram a voltar, passaram a fazer parte do cenário e trazer algumas consequências bastante
desagradáveis para os indivíduos. Pergunta: quem deve decidir tomar ou não vacina? O Estado ou os indivíduos? Vale o princípio da autonomia ou vale o princípio da justiça? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com a bioética e a gente está utilizando os 4 princípios do Conselho Nacional de Saúde. Falando disso, a atividade é justamente isso. Você vai escolher um dos temas, né? Você pode trabalhar individualmente ou em grupo. O legal é trabalhar em grupo para ter o contraditório, para ter uma ideia diferente da sua. Mas nós vamos utilizar principalmente os 4 princípios. Caso você queira, e somente caso você queira, você também pode utilizar uma outra corrente filosófica que nós já estudamos aqui na segunda série, como o utilitarismo, o kantismo e o liberalismo. Não lembra o que é? Volta lá nas aulas do segundo bimestre, dá uma revisada, dá uma recordada, que você vai conseguir ter argumentos para defender a sua tese, seja ela qual for. Então, a atividade é bastante simples, que é escolher um tema. Segunda parte, dizer o que você pensa, né, o que você acredita ser correto em relação a esse tema. Apresentar os seus argumentos, principalmente os argumentos filosóficos, que é aqui que é a dificuldade, né, aqui que é o foco da nossa atividade. Orientando, a gente pode usar ou os 4 princípios ou uma das correntes que nós já estudamos. E quarta parte, você conclui, você fecha aí a sua proposta, verificando se os seus argumentos, se você acredita que seus argumentos foram fortes, foram, né, bacanas, foram válidos ou não. A ideia da aula é essa, é promover o debate, a discussão, repensar toda essa questão da ciência moderna, todos esses problemas trazidos aí pela ciência contemporânea e que estão na ordem do dia e que é importante que a gente tenha um posicionamento. Não há posicionamento totalmente certo, totalmente errado. O que vale aqui é o debate, é a discussão, é a compreensão dessas temáticas dentro do nosso dia a dia, porque uma hora ou outra ela vai fazer parte das nossas decisões e que a gente tenha conhecimento e argumentos para tomar a decisão mais ética, mais correta possível. Ok? Beijo, um abraço, se cuida, se proteja. A pandemia ainda não acabou, por isso que é importante que a gente continue se cuidando, tendo autonomia para decidir, mas pensando que a nossa decisão não pode trazer mal, mas sim bem para toda a humanidade, pensando como Kant, que a sua ação sirva como exemplo. Ok? Um abraço e bons estudos.